Você sabia que a maioria das pessoas são mandadas embora não é por falta de competência ou de capacidade técnica? A maioria é por problemas de relacionamento, é por falta de inteligência emocional. A inteligência emocional no trabalho é super importante para você atingir metas, para você superar desafios. Eu quero trazer para você aqui dicas de como é que você pode fazer isso e ser emocionalmente inteligente para você superar desafios aí no seu ambiente de trabalho. Eu sou Gregório Ventura, fica comigo. Pessoal, olha esse triângulo aqui. A maioria das pessoas se encontra aqui em termos de atitudes. Às vezes elas têm atitudes, que são atitudes absolutamente pessimistas, Então, são atitudes que eu considero absolutamente pessimistas. E por elas terem essas atitudes pessimistas, elas acabam gerando para o ambiente de trabalho um desconforto muito grande. Porque, primeiro, elas não confiam em si, elas têm a estima baixa e elas acabam contaminando ali o ambiente de trabalho. Então, na verdade, elas acabam dando uma de vítimas, ok? Por quê? Porque elas põem o sucesso delas na empresa, no ambiente de trabalho, elas colocam o sucesso delas no mercado. Então, ou seja, tudo elas veem pontos negativos. Então, diante de desafios, elas se sentem tão pressionadas que elas acabam melindrando com qualquer coisa. Não confiam no seu potencial porque não o conhecem. E esse baixo autoconhecimento impede elas de começar a confiar em si mesmo. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional está no autoconhecimento. Então, você precisa ter esse autoconhecimento. Você precisa conhecer o seu potencial, aquilo que você é capaz de fazer. E a partir disso, você vai entender que você pode gerenciar suas emoções, ansiedade, pressão, todo mundo tem. Agora, como gerenciar isso? À medida que você se conhece suas reações, você sabe que você não pode agir de uma maneira agressiva com o cliente, você, embora tenha vontade de fazer, você começa a gerenciar a sua própria emoção. Com um colega de trabalho, você começa, em vez de fazer um comentário negativo sobre a meta da empresa ou sobre um cliente, você segura um pouco ali a sua língua, segura o seu ímpeto, a sua impulsividade, daí você busca trabalhar aquilo de uma maneira diferente. Aí nós chamamos isso, da capacidade que eu tenho de resignar uma situação, de pensar diferente sobre uma situação. O que eu posso aprender com aquele cliente que falou daquele jeito comigo? Por que meu colega respondeu daquele jeito? Como é que eu posso responder de uma maneira diferente? Entende? Então você vai começando a gerenciar a sua maneira de falar, de se comunicar, através do gerenciamento das suas emoções. Então, aqui estão as emoções. Tudo isso vai ajudar você a gerenciar, tá? E aí você vai começar a ter atitudes que são atitudes positivas e vencedoras. Ou seja, você mexe na sua maneira de pensar, começa a pensar de maneira diferente, começa a sentir de maneira diferente e você vai mudar a sua atitude. Então, dentro do ambiente de trabalho, em primeiro lugar, você precisa ter atitudes positivas, tá? Você precisa ter atitudes que vão ajudar você a reconhecer o seu próprio talento, a sua própria potencialidade, a sua própria estima. Se você está ali é porque você tem condição de estar ali. E você vai aprender a se relacionar com as pessoas, a dar uma resposta bem dada, a fazer uma colocação de uma maneira bem assertiva e não agressiva. Entende? A de valorizar cada ponto da sua empresa, aquilo que tem de bom na sua empresa. Ou quando você tiver que fazer um ponto de uma crítica positiva, saber na hora de fazer, com quem fazer. Você simplesmente não vai agir pelo impulso. Respirar fundo, perceber que talvez você precise de um processo de meditação, de oração na sua vida pessoal para melhorar e você conseguir se dar bem ali no ambiente de trabalho. Então são dicas fundamentais e que funcionam para que você possa ter sucesso no ambiente de trabalho. Diante de uma pessoa, de um cliente agressivo, por exemplo, jamais alterar a voz, deixar ele falar e você falar num tom baixo, porque à medida que ele sentir que você está falando de um tom baixo, ele também vai falar. Mas se você altera a voz, se você se torna agressivo, ele também vai se tornar. Entende? Então, esses são os pontos fundamentais para você começar a pensar
em ter uma atitude diferente no seu ambiente de trabalho, para que você aprenda a se relacionar com as pessoas. E mesmo aquele colega que você não gosta, que você acha chato, você vai aprender a conviver com ele, vai aprender a se comunicar com ele, vai aprender a chegar, a perguntar, a também olhar e compreender o outro, né? Quem é o outro, qual a dificuldade que o outro tem. Para quê? Para que você construa uma percepção positiva de sua presença naquele ambiente de trabalho. Então você não vai ser deixado levar pelas emoções de maneira tão fácil. Aí você tomou algo que é muito importante, que pouquíssimas pessoas têm, que é o controle da sua vida e das suas emoções. Que são poucas pessoas que conseguem, e aí eles se tornam responsáveis pelo seu sucesso, pelo seu futuro. Eles não dão um de vítima. Entendeu? Então quando você chega nesse ponto, é porque você amadureceu, você cresceu. Faça de 2024 o ano do seu crescimento emocional. E tudo na sua vida vai melhorar. O seu relacionamento em casa e o seu relacionamento no trabalho. Você vai se transformar numa pessoa emocionalmente mais bem preparada. Então esse é o ponto-chave, né? Você reconhecer suas emoções, reconhecer que precisa trabalhá-las e começar a dar passos para melhorar as suas emoções através do autoconhecimento, do gerenciamento das suas emoções, de buscar atitudes diferentes, de buscar uma comunicação mais assertiva para que você tenha um relacionamento bem melhor no seu ambiente de trabalho. E aí, não tenha dúvida que as chances de você ser promovido, crescer no seu ambiente de trabalho, vai ser muito maior. Seja emocionalmente inteligente. Trabalhe pensamento, emoção, o seu sentimento e a sua atitude. Tenha sempre atitudes positivas e vencedoras. É assim que a gente vai vencer a crise. Inteligência emocional. Esse é o ponto-chave para 2024, para a sua carreira. Desenvolva.